Olá, alunos, tudo bem? Vamos à atividade da semana, do dia 9 ao dia 15. Nós vamos falar dos logaritmos, que é muito importante, tá? Olha só, coloquei uma definição, mas vou explicar. Caso vocês esqueçam, leiam a definição ou assista novamente o vídeo. Então, aqui eu coloquei a seguinte definição. Suponha dois números reais positivos, A e B. Então, não falei quais, então eu substituí por letras. O A aqui, ele não pode ser igual a 1. Onde está o A aqui no meu log? Aqui embaixo. É a base. Esse aqui, ó, o B, está aqui em cima, é o logaritmando. Igual a x, esse aqui é o logaritmo. Então, o que vocês percebem aqui? Que para resolver um logaritmo, eu vou fazer a propriedade, ele é o inverso da minha equação exponencial. Então, eu vou elevar a base ao logaritmo e igualar ao b, que é o logaritmando. Então, aqui eu escrevi, ó, a é a base, o b é o logaritmando ou antilogaritmo e o x é o logaritmo. Então, o x é o que eu quero calcular, geralmente, que é o logaritmo. Então, para as definições, o que eu tenho? Eu tenho que ter b maior do que zero, eu tenho que ter a maior do que zero e o a também não pode ser igual a 1, tá? Bom, como que a gente faz a resolução? Vou por aqui, ó, novamente, usando somente letras. Log, que estou abreviando o logaritmo, sempre aparece assim, log de b na base A. O A fica aqui embaixo. Então, ele vai aparecer assim. Calcule o logaritmo. Então, eu igualo a x. O que eu faço? Faço o seguinte, olha. Eu sempre elevo a base ao logaritmo, que é o x. Então, vai ficar assim. A elevado a x é igual a b, que é o logaritmando. Então, eu transformei o logaritmo em uma equação exponencial. E aí, eu resolvo. Então, olha bem, sempre olhando para os nomes. A é a base, b é o logaritmando, e x, o que vai aqui, é o logaritmo. Como resolver um logaritmo usando números, o conjunto dos números? Veja só, aí eu coloquei alguns exemplos aqui, tá? Então, a gente tá no início, sempre simples. Tem uma parte dos logaritmos que eles ficam mais complicados. Porém, se a gente tem uma boa base aqui, tem uma boa percepção, quando chegarmos nessa parte, vocês nem vão perceber. Então, olha, calcular o valor dos seguintes logaritmos. Tá assim, ele aparece assim, não tem como fazer nada aqui, tá? Aí, eu tenho que continuar. Eu igualo a x. O x é o logaritmo, tá? Aqui a gente não elevou a base ao logaritmo? Então, vamos novamente elevar a base, que é o 13, a x, certo? Então, vai ficar, ó, 13 elevado a x. Veja bem, ó, base elevado ao logaritmo é igual a 13, que é o logaritmando, que tá aqui. Então, vocês perceberam que aqui virou uma equação exponencial. As bases são iguais. Tem que lembrar os conceitos anteriores. Equações exponenciais, a gente não pensa sempre em deixar bases iguais? Então, aqui, olha, não tem nada, é 1, já sabemos. Então, veja só, as bases são iguais, eu cancelo as bases. E sobra o quê? X, ó, x igual a 1. X igual a 1. Resultado final. O x é quem?
o logaritmo. Então, eu calculei. Olha lá, o x aqui. Quem é o x? O x é o logaritmo. Tá? Olha, o x é o logaritmo. Então, vamos aos próximos aqui. Aparece sempre assim, tá? Então, o que vocês vão fazer? Igualar a x, que eu estou querendo calcular o logaritmo. Então, o logaritmo fica aqui. Transformo numa equação exponencial. Então, eu elevo a base, que é o 5, ao logaritmo. Então, eu faço 5 elevado a x é igual a 1, que é o logaritmando. Veja só. Olha só. Log de b na base a igual a x. Então, ó, a base eu elevo ao logaritmo e igualo ao b, que é o logaritmando, que está aqui. É o que eu fiz, né? Olha só, se eu sobrepor, vai ficar assim, ó. Log de b, a base é a, igual a x. Olha, então, o 5 é o a, o 1 é o b e o x o logaritmo. Então, está desse jeito aqui. Então, 5 elevado a x é igual a 1. Como resolver quando é 1 e quando é 5? Tem uma dica, né? Quando é 1 aqui, para deixar bases iguais, tem que pensar nas bases iguais. Então, vamos lá lembrar. 5 elevado a x, eu pego o 5, a mesma base, e elevo a zero. Então, todo número elevado a zero é 1, não mudei nada. Então, as bases são iguais, eu cancelo as bases. Sobra o quê? X igual a zero. Bom, calculei o logaritmo lá. Pede para calcular, nós calculamos. Então, novamente, tá? Olha só, aqui. Log de 1/5 na base 5. Então, vou pôr novamente aqui para vocês entenderem, ó. Log de 1/5, assim, ó. Na base 5. A base fica aqui embaixo, tá? Aí, igualamos a x, que é o logaritmo. Agora, eu elevo a base ao logaritmo, olha só, sempre nesse processo. Então, 5 elevado a x, que é igual ao logaritmando, que tá aqui, que é igual a 1/5. O que a gente faz quando é uma fração? O 5 não tem fatoração, aqui é 1/5. O que nós fazemos? Inverte a fração, né? O 5 para o lugar do 1 e o 1 para o lugar do 5. Aí, professor, não tem expoente? Claro que tem. Quando não tem nada é 1. Então, o 5 foi para o lugar do 1 e o 1 aqui, não precisa pôr. Tá mais o expoente, fica menos, menos 1. Bases iguais, cancela a base. Sobra o quê? X igual a menos 1. Olha, calculei o logaritmo. É bem parecido com as equações exponenciais? Sim. O logaritmo poderíamos dizer que é a operação inversa das equações exponenciais, tá? Bom, agora vamos ali, ó. Esse aqui, um segundo exemplo aqui. Depois eu pus 3 para vocês fazerem, tá bom? Olha só aqui. Determine o valor de x em cada caso. Olha, log de 8, ó, o x agora está na base. Então, estou querendo calcular o valor do logaritmo. Estou querendo calcular o valor da base, que é o x. Mas o processo é o mesmo. Elevo a base ao logaritmo. Olha só, x elevado a 3, tá vendo, ó? X elevado a 3 igual a 8. Aqui o valor apareceu, né? Então, vai ficar como? Como que se resolve aqui, pessoal? Olha, o expoente é 3. Como que ele passa? Parece que eu ouvi vocês falando que passa numa raiz cúbica. É verdade. Quando é 2, é raiz quadrada. Quando é 3, raiz cúbica. Quando é 4, raiz quarta e vai. Então, raiz cúbica de 8. Qual é a raiz cúbica de 8? Vamos lá lembrar. Raiz cúbica de 8. Um número
que multiplicado ele vezes ele é igual a 8. 2, né? 2 vezes 2 vezes 2 igual a 8. Então, a raiz cúbica de 8 igual a 2. Pronto. Calculei o valor do x, tá? Aqui novamente. Então, aqui eu não estou calculando, o logaritmo é esse aqui, ele não aparece, a gente acrescenta. Lá, ó, tá? X elevado a 2 é igual a 16, certo? O 2 tem que passar para cá na forma do quê? Ali passou na raiz cúbica, que era 3, agora é 2, raiz quadrada. Então, só positivo, que a gente sabe que a base não é negativa. Então, 16. Então, não precisa pôr mais ou menos aqui. Então, x é igual a 4, tá? Só positivo, porque nós sabemos, pelas definições, que A é maior que tem que ser maior que 0. Vou botar lá. Ó, quando está só com letras. O A e o B. A base logaritmando. O B tem que ser maior que 0, quer dizer, positivo. O A tem que ser maior que 0, positivo. E o A também não pode ser 1. Então, aqui deu tudo certo, olha. Então, aqui deu 2, tá ok, é positivo. Aqui 4 é positivo. O negativo eu não posso usar, tá? Bom, como esses daqui para vocês, olha. Esses são iguais a esses daqui, tá bom? Ó, esses primeiros aqui que eu fiz. Então, eu vou começar para vocês. Veja só. Aqui eu quero calcular os logaritmos. Não aparece o x, eu igualo a x, tá? Aí, eu vou lá, elevo a base ao logaritmo. 5 elevado a x é igual a 125, tá? Tem que deixar as mesmas bases. Então, fatora o 125. Nós já sabemos fatorar, tá? Sabemos que é na base 5. 125 dividido por 5, 25. Por 5 dá 5. E por 5 dá 1, né? Então, olha, 5 elevado a x é igual a 5 elevado a 3. Cancela, cancela. Fica x igual a 3. Esse eu já até fiz, tá? Olha só, aqui eu quero calcular os logaritmos. Então, tem que igualar a x, o x que é o logaritmo aqui. É o que fica aqui nessa parte, tá? O que fica aqui nessa parte é o logaritmo. Tem que sempre definir o que é. Ó, o que tá aqui é a base. Às vezes eu quero calcular a base. O b é o logaritmando. Pode ser que eu queira calcular o logaritmando. E x, o que vem depois do igual aqui, que é o logaritmo. Então, ele não aparece. Então, a gente coloca, tá? Aí, esses daqui eu gostaria que vocês resolvessem. Também tem uma avaliação que vai estar no Google Forms. Vocês respondam, tá? Vale nota do terceiro bimestre. Um abraço, fiquem com Deus.